Essa aqui é uma notícia que saiu no portal da Veja, mas saiu também em outros portais, a respeito da publicação de 2 livros novos de um autor francês que está causando uma certa euforia aí dentro do seu público, que é o Edouard Louis, o autor de O Fim de Ed, um livro que está sendo muito discutido, já tem, acredito que já tenha sido publicado há uns 3 anos. E esses 2 novos livros do Edouard Louis, um deles se chama Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, e o outro se chama Quem Matou Meu Pai. Olha a chegada com esses títulos, né? E nesses 2 livros, cada um à sua maneira, o autor, o Louis, ele fala da questão socioeconômica da França nos dias de hoje. Porque ele é um autor que vem de uma família humilde, com os pais com empregos assim que traziam pouca fonte de renda para dentro de casa. Então ele foi criado com uma infância de bastante dificuldade. E além do mais, o Edouard Louis, ele sofre dentro da sociedade francesa, e ele acaba colocando isso de uma maneira um pouco mais forte no seu livro, que ele trata mais a respeito de sua mãe, que é Nas Lutas e Metamorfoses de uma Mulher. Ele fala de toda a questão e das dificuldades de como foi se assumir como homossexual dentro da sociedade francesa. Que, para quem não sabe, assim como no Brasil e na imensa maioria dos países ao redor do mundo, os homossexuais ainda sofrem com bastante preconceito, né? E com uma dificuldade muito grande de se inserir na sociedade de todas as suas formas. E nesses 2 livros, que o próprio autor comenta que os 2 livros precisam ser lidos na sequência. São 2 histórias que realmente se complementam. Onde no primeiro ele fala a respeito de sua mãe e no segundo ele fala a respeito de seu pai. E é interessante dizer, e a própria coluna aqui na revista Veja, do dia 28 de julho de 2023, né, eu estou lendo isso aqui no dia 31 de julho, é colocado que a relação do Louis com o seu pai, ela é bastante conflituosa. Era um pai que aparentemente sofria de algumas dificuldades de convivência com os filhos, né? E o que é comentado é que no segundo livro, Quem Matou Meu Pai, o Louis sequer nomeia, ou seja, ele não dá nome para o seu pai, né? Lembrando que são 2 livros que falam da história do autor, então não são livros de ficção, são livros de... Ele próprio comenta que não dá para ser colocado como biografia, ele prefere colocar como autoficção, ou seja, ele faz uso de acontecimentos fidedignos à sua realidade, foram acontecimentos que de fato aconteceram, mas quem o leu diz que o Louis tem uma capacidade muito grande na montagem, uma capacidade boa, né? Na montagem de diálogos ou mesmo de apresentação de personagens e de locais, e que faz parecer que você está lendo um livro de ficção, mas que na verdade não é. E essa é a minha recomendação, a recomendação do repositório literário Edouard Louis, com seu Lutas e Metamorfoses de uma Mulher e Quem Matou Meu Pai. Lembrando que o Edouard Louis é o autor de um livro muito mais famoso, que é O Fim de Ed. Essa é a nossa recomendação. Muito obrigado.